Galera, bom dia, boa tarde ou boa noite. O que importa é o que a gente vai conversar aqui, né? Não importa o horário que você está ouvindo essa nossa transmissão, mas sim o que a gente vai conversar aqui é sobre as previsões para o Campeonato Brasileiro. Eu estou aqui com o Celi e com o Massulo e a gente vai dar aí os nossos pitacos, né? Para quem que vai ser o campeão, quem vai disputar Libertadores, Sul-Americano, quem vai brigar para não cair e quem vai ficar ali com as vagas na Sul. Então, vamos lá, vamos começar o nosso papo aí. Temos aí os 20 clubes da Série A e vamos ver como que no final a nossa tier list vai ficar completa. Começar pelo Então, vamos Cruzeiro. lá. O que vocês acham do Cruzeiro, mano? Sinceramente, pra mim, mano, eu não tenho expectativa nenhuma nesse time. Eu acho que ele briga pra não cair, no máximo pega uma Sula ali a última vaga, no máximo. Eu acho que o Cruzeiro tem um dono muito legal. Eu sou muito fã do Ronaldão, mas em termos Ah, administrativos e futebolísticos, cara, eles não estão se encontrando muito, né? E para mim ele fica ali no briga para não cair, no limbo ali. Não chega a cair, mas acho que também não vai muito longe, não. eu acho que o problema ali no Cruzeiro realmente é esse que o Massulo falou. O Ronaldo, né, é um ídolo do futebol brasileiro, mas eu acho que ainda está pecando um pouco nessa questão administrativa, principalmente com muitas vezes a falta de paciência, né, com os treinadores, por exemplo. Trouxe o cara agora e já demitiu porque perdeu a final do Campeonato Mineiro. Tudo bem que também teve o lance da eliminação da Copa do Brasil, né? Mas eu concordo com vocês. Eu acho que pelo ambiente, né, e pelo elenco que eles têm, eu colocaria ali como briga para não cair. Todo mundo concorda com isso, tem como. E o nosso Flusão, ó, atual campeão da Libertadores. O que vocês acham que eles vão aprontar nesse Brasileirão desse ano? Os vovôs de Xerém, né? Eu acho que é um time assim muito bem, como que eu vou dizer, muito técnico, né? Que tem um futebol até muitas vezes legal de assistir, mas que também muitas vezes acaba sendo um pouco monótono. É. Eu acho que, dando continuidade a esse trabalho do Fernando Diniz, acho que mesmo desse jeito assim, o pessoal brincando que são os vovôs de Xerém, não sei o quê, eu acho que eles têm qualidade no elenco, né? Um treinador que tem um time na mão, eu acho que briga por vaga na Libertadores. Eu também, tipo assim, é um time muito bem treinado, né, mano? Não tem um elenco tão forte assim, tu vê peça por peça, mas é muito bem treinado e eu acho que vai pegar a última vaga da Liberta, mano. Eu concordo com o Célio pra caramba nisso da última vaga da Liberta, porque assim, o grande problema de você ter um time como o do Fluminense, que você tem uma galera um pouco mais velha e tal, é que em alguns momentos do campeonato você perde a constância, né? Porque rola uma indisponibilidade, rola uma lesão, rola um problema desse tipo. Então eu acho que o voo do Fluminense poderia ser até mais alto, não digo em termos de campeonato, mas eu acho que ele podia fazer um campeonato mais de posições altas, mas eu concordo com o Célio totalmente, eu acho que pega a última vaga da Liberta. E o Galão. Tu vê que, cara, sabe o que eu percebi aqui? Todos os escudos estão gigantes aqui. Estranho, né? Logo do Atlético Mineiro tá tão pequeno. É bem Ó, estranho isso. polêmica. Mas tudo bem, né? Polêmica. Vamos aceitar, né? Eu O acho do que Galo virou um galeto aí hoje. Eu acho o Galo, tipo assim, um time forte. Eu não vou nem estender muito, não. Um time forte que vai ficar na Liberta. Vai pegar a penúltima vaga da Liberta. Eu acho que ele, tipo assim, tem um elenco muito forte, mas não é tão bem treinado quanto o Fluminense. Eu acho que se o time do Galo fosse tão bem treinado quanto o Fluminense brigar para ser campeão até. Mas como não é, eu acho que é uma vaga da Liberta ali também, a penúltima vaga da Liberta, sabe? Brigar com o Fluminense ali em relação à pontuação. Eu acho que assim, é porque tem que ver como que vai ser o trabalho do cara lá que assumiu, né? Ele assumiu durante a fase final do Campeonato Mineiro, já trouxe o título, né? Mas realmente falta tempo Sim. para ver, né? E eu acho que o elenco é muito bom do Atlético Mineiro. É. E realmente, assim, se encaixar, é um time que pode brigar pelo título. Mas talvez por esse problema aí
Exatamente O isso. técnico ter chegado agora e tal, acho que vai ficar ali com uma vaga na Liberta. Não tá entrosado ainda, mas tem Pois tudo é, pra ser um ainda tem time que pra assimilar brigar as também, ideias mas dele. É, hoje é briga por Liberta mesmo, pra mim. pois é. Ainda tem um tempo para assimilar as ideias do Milito, né? Então, Aham. Eu acho que o grande ponto do Galo é que, tipo, tem um bom elenco, mas administrativamente, tecnicamente, também é um time que bate cabeça um pouco. E o elenco no papel é maravilhoso, mas a gente tem que ver como ele funciona em campo. Acho que tem uns reforços interessantes aí para a temporada e tudo, mas eu também acho que é vaga na Liberta. Falta também constância para pensar em campeonato. De repente, uma Copa do Brasil, mas para campeonato tá difícil. Então, botar o pequeno Atlético Mineiro aqui na frente do Fluminense. E o Inter? Qual a opinião de vocês sobre o Inter nesse campeonato? cara, o Inter, ontem eu assisti o jogo deles, né? Foi triste. Foi, no caso, o jogo aqui. Eu nem lembro qual é o time, é um time lá na Bolívia, sei lá de onde é. Foi um 0-0 assim, triste, né? O Inter é o lance que eu acho que talvez seja o mesmo problema. O que eu vou falar agora é meio filosófico. O mesmo problema do Galo, só que é o contrário. Por quê? No Galo, os jogadores têm que assimilar as ideias do técnico. E no Inter, o técnico já estava lá, só que veio muito jogador. É, Eles isso mesmo. reforçaram muito. Então, assim, no Galo a questão é: os jogadores já estavam lá e chegou o treinador. Agora, no Inter, o treinador estava lá e veio um monte de cara. E assim, muito jogador bom, né? O Borré, o Sim. Alário, muito cara bom de bola mesmo. O Inter montou um Pô, timaço, assim. Aquele um que é zagueiro muito bom, que Robert Renan, mano. É muito bom esse moleque. é, tipo, ficou marcado pela cavadinha idiota lá É, que ele fez, né? Mas, pô, um zagueiraço. Então, assim, eles têm um time muito bom na mão. Só que eu acho que aí é o problema dos jogadores. É o mesmo problema do Galo, né? Dos jogadores assimilarem o técnico, né? sim. Mas eu acho que pega uma vaga na Liberta, porque eles têm um elenco muito bom. Pô, cara, eles têm o Borré e o Alário no ataque e ainda tem aquele Valência, que É, também muito é mó forte. jogadoraço. Não, pra mim também é liberta. Tipo assim, eu acho o Galo e o Fluminense e o Inter a mesma questão de pontuação, assim, tipo, vai ficar no mesmo nível, sabe? Eu acho que os três vão brigar ali pela liberta juntos. Tipo, pra quem vai ficar em quarto, quinto, sabe, sexto. Vai ser mais ou menos isso. Eu Eu acho que vai ficar bem discordo, pegado ali. É. Pode eu falar. discordo, e essa é a primeira vez que a gente não está indo na mesma direção. E não é por barrismo, porque eu não sou necessariamente gremista, mas eu sou um grande fã do mestre Renato Gaúcho. Inclusive, Renato, se você estiver ouvindo isso, eu amo você. Para mim, você é o maior técnico do futebol brasileiro. Vamos tirar uma selfie, é meu sonho. E eu acho que o ponto do Inter, eu concordo que é um elenco fantástico, mas o que eu percebo que ocorre é um fenômeno, é o fenômeno do Rio Grande do Sul ao contrário. Porque o Grêmio, com elencos medíocres, por assim dizer, consegue fazer bons campeonatos, como foi o caso do ano passado, né? É. E o Inter, ele tem essa tendência de ter times que são estelares, no papel você olha, é fantástico, e aí ele vai lá e dá uma decepcionada. Isso Então, é verdade mesmo. no papel eu concordo com vocês, mas eu, sem imparcialmente, porém com esse conceito em mente, eu acho que ele fica ali na Sul-Americana. Fica sólido na Sul-Americana, mas não chega para Libertadores. Vai faltar alguma coisinha ou outra, como costuma acontecer, e ele fica na Sul-Americana. Mas só voto vencido aqui, então no tier list ele vai ficar na Liberta. Vou botar ele aqui depois do Fluminense até. Vou botar ele como última vaga. E o Fogão, hein? Será que dessa vez vai se consolidar durante o campeonato inteiro? Vai cair? O que ele vai fazer? Porque é uma surpresa, né? Se tivesse uma categoria surpresa, eu botaria Botafogo, que pode ser campeão, pode ser rebaixado. Acontece de tudo nesse O é o clube. Giba dessa tier list. É o Ele, Giba, é o Giba. o Botafogo tá igual o Giba. Ele tem uma posição assim que, por um lado, É o tradição, etc, inacreditável. etc, aquele papo. Mas Tipo depois do ano aquele. passado, cara, eu tenho amigos que são botafoguenses, inclusive Fortuna, nosso grande amigo Fortunato. Um abraço para ele, se ele estiver ouvindo.
Mas é lamentável, cara. Não sei como a torcida botafoguense acordou pra esse campeonato, entende? É difícil pra cacete. Os caras perderam o campeonato ganho ano passado e não existe, não é justificável. Não é um jogo de tênis que a coisa muda em uma hora. Os caras tiveram, sei lá, meses pra não deixarem isso acontecer e aconteceu. Então, as minhas expectativas com o Botafogo, não diria que são as piores possíveis, mas eu acho que ele está vivendo uma situação também complicada agora com a questão do Textor lá, a gente não sabe como é que vai ficar. Eu prevejo uma temporada caótica para o Botafogo. Acho que o elenco é bom, acho que esportivamente eles até estão se encontrando, mas o ambiente está começando a ficar complicado. E por isso eu acho que fica ali no limbo, no briga para não cair. Pra mim tem um elenco que não vai brigar pra não cair, não. Tipo, vai ser uma Sul-Americana, vai ser tipo assim, aquele ano inteiro na zona da Sul-Americana, sabe? Eu acho que ele não vai brigar pra não cair, não vai ser tão. Tipo, não vai ser um vexame mesmo. E falando nisso, só pra Não. concluir, ele acaba de perder pra LDU de 1-0. Pois Da é, Liberta. acho que isso é um pouco. A LDU também é um time mais forte e tudo. Mas eu É, não sei, cara. Eu acho que a questão esportiva do Botafogo, a questão administrativa do Botafogo vai respingar em campo. E eu não acho que vai ser uma temporada de fugir do rebaixamento na última rodada. Mas eu concordo contigo no ficar ali entre Sula e nada durante a temporada. Não acho que é, faça mais que isso, também não acho que faça menos que isso. Uma 10ª posição ali, 12ª, isso. algo nessa Tipo, não linha. vai sofrer e nem vai brigar por nada. Tipo, vai ficar ali na Sula. Exato. A questão do Botafogo, eu acho que. Eu sei que eu sou muito repetitivo, né? Mas, de novo, é um time que trouxe um treinador novo, que chegou. Isso é um grande problema aqui no Brasil também, né? Vira e mexe, os caras chegam assim no meio do negócio, o cara cai de paraquedas ali, e às vezes pode acontecer do cara encaixar, né? Uhum. Mas falando em termos de elenco, assim, isso era uma coisa que eu já falava no passado, quando o Botafogo estava bem no campeonato. O Botafogo não tinha elenco para aquilo. Tipo, mas assim, se credenciou a disputar o título pela grande campanha que estava fazendo. Mas eu continuo com a mesma opinião. Eu também acho que o Botafogo não tem elenco para além de sul-americano, assim. E fora que também tem esses problemas aí com o Textor, né? Que é um cara que, sei lá, velho. Sei lá o que vai acontecer, né? Ele tá prometendo aí mundos e fundos e se ele não provar, sei lá o que vai acontecer com ele. É. E aí pode dar problema dentro de campo, né? Também, né? Mas, na minha opinião, acho que o Botafogo, com o elenco que tem, e se o técnico, assim, conseguir fazer ali o café com leite, pega, assim, vai ter um ano tranquilo, sabe? Assim, fica ali no meio da tabela e tal. É. Acho que é isso, pega uma Sula. E o poderoso Vitória? Cara, O que vocês acham esse daí. que vai acontecer nesse campeonato com eles? Olha, esse Vitória é engraçado, porque eu lembro que no começo da temporada eles foram contratando, assim, muitos jogadores meio medalhões, assim, né? Aí o pessoal, Sim. caramba, mais um time que subiu da Série B e tá trazendo. Ah, o Fulaninho não serve pro Botafogo, vai pro Vitória. Ah, o Zequinha foi dispensado pelo Palmeiras, vai pro Vitória. Tipo, e é engraçado, porque eu até assisti o jogo da volta da final, né? Que eles empataram com o Bahia e foram campeões baianos. E tem aquele Osvaldo, né? Milenário Aham. Osvaldo, jogou em vários times aí, de vários lugares. E, cara, ele tá jogando pra caramba, assim. E o time tá bem montadinho. Só que eu acho que Vitória é a o sobra do brasileiro é outra final. coisa, né? É a sobra dos outros É, times. Ah, não aguento mais esse cara aqui não, vai pra tu aí. É tipo isso. tipo, o cara não tem. Por exemplo, o Alex Teixeira saiu do Vasco, ficou sendo especulado lá no Vitória um tempão. Acabou que ele vai pro Goiás, pelo que eu vi. Então, Goiás Mas também é muito assim, assim, né, mano? Goiás é muito assim. cara, pega um monte de cara assim, né? Ah. Bizarro. E o Vitória, eu acho que, no final das contas, é uma O pena até pro Luan. futebol do Nordeste e tal. Eu acho que é um dos candidatos a rebaixar. Eu também acho que ele vai cair. Não tem nem muito o que falar, não, mano. É um time muito fraco pra mim. Não, não tem expectativa nenhuma, tipo, no campeonato de pegar nenhuma sula, na minha opinião, né? Acho que vai ser rebaixado. Tipo assim, até botaria que briga pra não cair, mas acho bem difícil, mano. Acho que ele é rebaixado sim. Também estou numa linha diferente da de vocês pro Vitória. Talvez o que esteja acontecendo comigo é o que acontece com o Bessa em relação ao Criciúma. Eu estou hypando muito o Vitória. Eles vêm de uma campanha muito legal na Série B, eles estão
foram campeões baianos também. E eu acho, cara, que o Vitória vai fazer uma temporada fantástica do ponto de vista do time que é. A gente sabe que o Vitória não está subindo para B para fazer uma baita campanha e disputar o campeonato da Série A. Mas eu acredito numa campanha bem decente, bem digna do Vitória, disputando ali a Sul-Americana até, entre o briga para não cair e a Sul-Americana. Na rabeira da Sul-Americana ou briga para não cair. Mas eu não acho que vai ser rebaixado, não. Acho que tem gente pior na fila. Mas eu também sou voto vencido nessa. Vocês vão votar em briga para não cair. Por enquanto, a gente deixa no rebaixado e depois a gente muda qualquer coisa. Dependendo do que vem pela Ô, frente. louco. Beleza. Eu acho que vai ser rebaixado. Tu também, né, Quintas? Também. Vamos deixar aqui por enquanto, depois a gente mexe qualquer coisa. Eu acho que vai ser aquele time que, tipo, vai brigar até o final, mas na hora ali vai... E o Bahia, hein? O que vocês acham que vai acontecer com o Bahia? Esse daí eu não sei, cara, porque assim... Eu acho que incógnito também. Porque assim, pra mim, eles contrataram bons jogadores, como, por exemplo, o Everton Ribeiro. Sim. Conseguiram ficar com aquele Cauli, né? Cauli, sei lá, que tá jogando bem lá. Uhum. Cauli é de planta, né? Cauli. Tem alguns jogadores... Só que eu acho o time deles muito... descompensado, sabe? Tem uns caras muito bons no meio campo, mas a zaga... Pô, aquele Canu, cara, eu acho ele fraquíssimo. Sim. E aí o atacante é aquele Everaldo, que, pô, pra mim é bom jogador, mas não pro que o Bahia busca. Então, assim, eu acho o time muito mal montado, sabe? Uhum. Mas eu acho que vai ser um time que vai ficar ali... briga pra não cair, eu acho. Eu briga acho pra um não time... cair Sula, né? Fica ali. Eu acho um time também que não tem... Pô, não é absurdo de elenco, não é muito bem montado, assim, mas... Eu acho que é o time que vai pegar a Sula. Vai ser a última vaga da Sula, na minha opinião, vai ser o Bahia. Eu acho que ele não vai nem brigar pra não cair. Ele vai ficar, tipo... Não vai ficar bem pra caramba, mas vai se manter num nível que, tipo assim, vai pontuar o suficiente bem antes, sabe? O necessário pra não ser rebaixado. Eu acho que ele vai pegar uma Sula no Eu final. vou te acompanhar nessa. Eu acho que é bem isso mesmo. É a última Ele vaga, vai ficar assim. naquela coisa ali, né? De tipo... Falta quantos pontos pega aquela pra vaga gente da sair. Sula. Ir pra Sula, falta quanto, tá ligado? Pois é. Concordo. Eu acho que o Bahia também é um time constante ali. Ano passado, acho que o ano passado foi o ponto fora da curva, mas eu concordo com o que o Quintas falou do desequilíbrio do elenco e acho que esse é o grande desafio. Mas eu concordo, acho que fica sólido ali na Sula, como a gente falou do Botafogo, com algum conforto. Time para a 12ª posição ali, aquela faixa, não mais que isso, não menos que isso. Mas eu quero muito ver como vai ser o Everton Ribeiro jogando brasileiro pelo Bahia, cara. Isso vai ser interessante. E o Grêmio, hein? Vou deixar o Roger começar com essa, o Massulo, porque o cara é o fã número 1 do Renato Gaúcho, né? Fica à vontade. E eu sei onde tu vai botar já. Eu sei onde tu vai botar o Grêmio. Será que você sabe? Talvez, cara. Mas ó, o caso é o seguinte, vamos lá. Eu acho que a saída do Soares é um negócio trágico, né? O elenco do Grêmio não é bom. O elenco do Grêmio ele é um daqueles limões dos quais o Renato é especialista em tirar um caldo. Acho que tiveram reforços e tudo, mas não são reforços que façam toda a diferença do mundo, não são reforços que façam a magia que o Soares fazia de joga a bola, divide o campo em dois, parte de trás, parte de frente, deixa o Soares na frente, deixa todo mundo atrás e faz a bola chegar na frente que o cara chuta pro gol. Não tem ninguém para fazer isso. E então essa temporada vai ser bem mais difícil do que foi a temporada passada. Dito isso, cara, eu tenho muita fé no Renato sempre. E ele vem aí de 2 derrotas na Libertadores, isso não tá nada legal. A primeira ainda é justificável, mas essa segunda menos justificável. Ao mesmo tempo é o que ele fala que ele tá poupando o jogador por causa do heptacampeonato gaúcho, mas eu não sei. Eu realmente não tô tão otimista assim. Mesmo o Renato tem suas dificuldades para fazer milagres. Então eu acho que meu coração diz Liberta, mas minha razão diz Sula. Então eu vou pelo meu coração, eu vou dizer Liberta. Mas eu tô bem cético assim com essa temporada do Grêmio. Cara, Pode ser até que seja uma surpresa negativa, inclusive. Eu acho que o Grêmio vai
Eu acho que ele vai se manter ali, tipo, na 7ª posição o campeonato todo, mano. 7º, 8º ali, sabe? Acho que ele nunca vai chegar a pensar pra, tipo assim, tem chance de ser campeão. E nem daquele de, pô, estamos perigando de cair, sabe? Eu acho que ele vai se manter entre 7º e 8º do campeonato todo e vai pegar uma Sula fácil, assim. Não vai nem pegar Liberta, vai ficar um pouco... Não vai ficar tão longe também não, sabe? Vai ficar, sei lá, no final vai ficar uns 6 pontos, 7, 8. Mas não vai pegar Liberta não, vai ser uma Sula ali perto da Liberta. Com todo respeito aí ao emocionante depoimento do nosso querido Roger aí, toda a sua paixão pelo Renato Gaúcho. Maior do Brasil. Eu espero de coração que o Grêmio estreie muito mal no Campeonato Brasileiro. Sim. Já que a estreia vai ser contra um clube aí em São Januário. Mas falando sobre o elenco, eu não acompanhei muito, para ser sincero, né, as movimentações de mercado do Grêmio. Mas o Grêmio, ele era muito... eu vou resumir muito o Grêmio, foi muito o que o Roger falou, né? E, bom, galera, para vocês acompanharem, né, o Roger também é o Massulo. Ele tem uma dupla identidade, então quando a gente fala Roger ou Massulo é a mesma pessoa. No jogo contra o Vasco, lá no estádio na arena lá do Grêmio, né? Foi um jogo duro, parelho, de tipo assim, cara de 0-0. Mas aí numa bola marota, que ficou ali pingando na meia-lua, o Soares guardou. Então isso era o fator Soares, né? Muitas vezes, assim, aquele jogo que não estava ali pererecando, 1-1, 0-0, ele ia lá e fazia a diferença. Esse ano não tem esse cara. Tem lá o Diego Costa, que eu não sei como que tá no Grêmio. Mas eu vi que ele anda marcando uns golzinhos, mas claro, não tem e nunca vai ter o nível do Soares. Mas enfim, eu acho que pega uma Sula aí, tranquilo. Agora chegou o clube do nosso amigo Quintas, né? Poderoso Vasco da Gama. E aí, quais são as suas expectativas pro teu time nesse ano? A minha expectativa é sempre, primeiro, conquistar os 45 pontos ali para não cair. Aí depois a gente vê. Mas assim, sendo sincero, eu acho que o Vasco, se Deus quiser, e por favor, tenha um pouco de piedade dos vascaínos, a gente vai ter um ano ali de Sula. Vai ser aquele time ali, tipo Botafogo, assim. Vai ficar ali o ano todo ali no meio da tabela, não fede nem cheiro, aí pega uma sequência, tipo, ganha os 3 jogos seguidos, depois empata um, perde uns 2, aí depois ganha de novo. Vai ser aquela coisa, né? Eu acho que. Porque assim, o meu pensamento é o seguinte, e juro pra vocês que não tem clubismo envolvido nisso. É porque eu tô fazendo um recorte do trabalho do Ramon Dias. Quando ele chegou, se a gente pegar desde a estreia dele até o encerramento do Brasileiro, com o elenco que ele tinha, ele fez a 7ª melhor campanha. Eu não acho que o Vasco vai fazer a 7ª melhor campanha. Mas eu acho que mesmo com algumas saídas, o Vasco tem um elenco um pouco melhor do que o do ano passado, comparado, né, quando começou o Brasileiro. Então eu acho que ali o Ramon Dias pegou bem o espírito da coisa. Eu acho que vai ser aquele ano de tipo, o time é muito fraco para tentar coisas maiores, mas também é melhor, é forte, né, vamos dizer assim, para ficar lá embaixo. Então, Tipo, Sula, Deus quiser. tipo, o Vasco, na minha opinião, esse ano acho que não cai mesmo. Porque mostrou que melhorou bastante, sabe, em relação aos outros anos. Mas eu, sinceramente, eu não vejo potencial também no time de pegar o Sula, não. Eu acho que ele vai brigar para não cair o campeonato inteiro, mas não cai. Eu acho que vai, tipo assim, se safar com 2 rodadas de antecedência, uma, assim. Vai brigar para não cair o campeonato inteiro. Mas eu acho que não cai esse ano. Eu botaria que ele briga para não cair. Eu concordo com o Quintas. Eu acho que o Ramon, ele tá fazendo... É o efeito Renato Gaúcho. Ele tá fazendo um bom trabalho com o elenco que tem. Não comparando, mas já comparando. E níveis completamente diferentes também. Renato é muito melhor. Mas eu acho que é bem isso, cara. Eu concordo com o Quintas na campanha. Eu acho que pega a última vaguinha da Sula ali. Eu acredito numa temporada mais tranquila do que a temporada passada. E, de novo, racionalmente, eu acho que briga para não cair, mas não no sentido do sufoco, no sentido de que não chega a pegar a Sula,
Mas eu acho factível que pegue a última vaga ali, penúltima vaga para a Sul-Americana. Acho que vai ser uma temporada um pouco mais tranquila do que a última. Tem tudo para isso. E uma outra coisa, né, para encerrar já o Vasco rapidinho. Uma coisa que eu acho que pode ser o diferencial é que esse ano o Payet tá mais em forma, né? E aí ele é um cara que eu vejo, claro que o Soares é um nível acima, né? Mas é um jogador tipo seria o Soares, assim. É um cara que, por exemplo, naquele jogo ano passado, contra o Desequilíbrio América mesmo. Mineiro, ele fez um gol de falta ali aos 94, né? Que, pô, fez total diferença. Então é um cara que às vezes pega uma bola ali, dribla uns três, faz o gol. E é Ah, o cara que pode ser esse diferencial a favor do Vasco. Claro que não é o Soares, né? Mas eu vejo nesse sentido também. Eu queria pontuar mais uma coisa também, só para fechar. A gente tem que ver essa questão administrativa, né? Acho que o Vasco está um pouco em linhas um pouco menores ou um pouco maiores em alguns momentos com o problema do Botafogo. A 777 está ali o tempo todo, não que ela tenha já dado esses traços do Textor, mas são coisas que respingam no campo, né, cara? Respingam na política do clube, então eu acho que esse é o maior fator de risco do Vasco em relação à expectativa de Sul-Americana e tudo isso. Mas vamos ver o que vem por aí. então, para vocês é sul-americano, né? Sim, Para mim, sim. Então, vou última deixar vaga, mas sim. última vaga por enquanto. Então, depois a gente decide. Isso, Para isso. mim, briga para não cair, mas vamos deixar assim. Juventude. Sinceramente, eu não vou nem prolongar muito não, mano, porque eu sinceramente não conheço muito Juventude, vou ser sincero. Mas, tipo assim, pelo histórico, por ter visto um pouco do elenco, assim, do... Não vejo jogos, óbvio, né, mas por ver um pouco do elenco, eu sinceramente acho que vai ser rebaixado. Cara, o que eu penso do Juventude é o seguinte, é que é uma propaganda enganosa, né? É, Porque o craque deles é o Nenê, que tem 40 e poucos anos. Então exatamente. fica difícil ter Juventude, né? Mas enfim. E o Ah, Juventude tem uma outra coisa também que me pega, que aí já é uma coisa que é um gosto pessoal meu, que é o treinador, o Roger Machado. É... Pô, respeito muito a história dele, acho ele um cara fantástico, assim, profissionalmente falando, né? Ele é um cara que estuda, foi um zagueiraço aí, fez gols importantes pelo Grêmio, pelo Fluminense. Mas, cara, ele parece que é um cara que não decola, sabe? E isso é chato, assim, porque a gente sabe que o cara, ele não decola porque ele não quer, né? Mas ele é um cara que não decola. Vamos ver se no Juventude ele consegue, sei lá, salvar o time, né, do rebaixamento. Mas pelo que eu conheço de elenco e tal, eu acho que vai ser muito difícil, assim, não cair. Eu concordo e eu também acho que não há muita coisa a ser dita, né? É aquele esquema de cotas que tem no campeonato brasileiro. O Juventude conseguiu acesso, méritos dele, mas ano que vem estamos na B de novo. O Roger está fazendo um trabalho até decente, mas o elenco é limitado e, enfim, é aquela passagem. É um time para os times maiores garantirem 3 pontos e, com todo respeito à Juventude, não dá para pensar em muita coisa além disso. Não tem fundamento algum para pensar em algo diferente do rebaixamento. E até entrando nisso, né, o Roger, ele eliminou o Inter e fez jogo duro com o Grêmio na final, né? Então ele tá fazendo um trabalho legal. Mas Sim, eu gosto do Roger. estadual é Eu uma acho que, coisa, brasileiro é outra. exato, eu acho que ele é um cara, é um operário do futebol. Tenho grande respeito pela carreira dele. Acho que ele teve alguns highlights assim interessantes ao longo da carreira. Mas não sei, pode ser que ele também suba um nível a mais e consiga fazer o Ted Lasso de tirar uma grande campanha de um time limitado, mas eu sou bem cético com isso. Torço pela carreira do Roger bastante, inclusive. Eu espero que ele tenha uma oportunidade no time maior em breve. e o Atlético Goianiense? O que vocês acham? Cara, Na minha opinião, é a mesma história do Juventude. Eu não vou prolongar também. É um time que pô, não tem expectativa nenhuma de pegar nenhuma Sula, sabe? No máximo ele brigaria para não cair, mas eu acho que vai cair muito fácil também. Eu acho que tá bem definido para mim esse ano os 4 rebaixados. Para mim, né? Eu posso errar tudo, no final do ano eu vou ver, pô, falei no vídeo que eram os 4 rebaixados, errei todos. Mas aí, Eu na não minha vejo a hora, opinião, atualmente é isso. eu não vejo a hora da gente fazer um vídeo de fim de ano, inclusive lendo tudo que a gente falou hoje, vendo E o errando quanto a gente tudo. rachou a cara ou não. Eu tô muito ansioso para isso, mal posso esperar. Mas, cara, eu até
Quintão, vou tomar a frente aqui, deixar você para falar por último. Eu acho que o caso do Atlético Goianiense, a diferença para o que a gente falou do Juventude, é que rola um agro-dinheiro forte ali no Atlético, né, cara? Acho que o Jair também é um desses operários do esporte, assim, é um cara que eu tenho respeito. O Atlético Goianiense vem aí numa fase legal para as expectativas do clube, regionalmente tudo, mas também acho que é aquilo da cota do Brasileirão, ele vai lá, vai dar uma passada e ano que vem estamos na B de novo, então não vou me prolongar muito também não, para mim é rebaixado. Eu concordo, assim, o Atlético Goianiense, na minha visão, tem até uns jogadores, assim, um pouco melhores do que o Juventude. Tem lá o Wagner Love, tem um jogador que eu gosto muito, que é o Shailon, que jogou no São Paulo, acho que no Bahia também. Só que eu acho que é aquilo, né? Chega na hora ali, falta aquela coisa, né? Então eu concordo com vocês. Eu acho também que é um time que vai ser rebaixado. E o Corinthians? O famoso Coringão. O que vocês acham? Timão, né, meu? O que vocês acham do Quem Timão? começa? Vai Quintão. Pode começar aí, pode começar. Por ninguém quer falar do Corinthians, beleza. Cara, Mano, não tem nem muito o que primeira falar, coisa... não. Eu prefiro nem falar desse time. Cara, pra mim, primeira coisa, eu acho que o Corinthians é um clube de muita tradição, acho um clube fantástico. Eu tenho um grande certeza. simpatia pelo Corinthians, inclusive. E o eterno maior título da carreira do meu ídolo, Roger Flores, foi pelo Corinthians. Eterno brasileiro 2005. Mas é um momento complicado, Coitado né, do que Inter. vive. É um momento complicado que vive o Corinthians. A temporada passada foi muito, muito caótica e eu acho que houve uma reformulação muito grande na equipe. Acho que as expectativas são baixas e por isso é um time que vai ser daqueles que correm por fora e podem fazer absolutamente qualquer coisa. Não acho que chega a ser um candidato a rebaixamento, não acho que o volume o volume de mudanças que eles fizeram seja tão baixo, tão mal feito a ponto que eles briguem para não cair, nem coisa desse tipo. Eu acho que é uma Sul-Americana sólida. Acho que Libertadores também já seria um voo alto demais, mas para mim ele pega ali segunda, no máximo terceira vaga da Sula. Eu acho que vai Cara, ser sul-americana mesmo. Tipo, é um time que, é, pô, não, tu vê que não é nem um pouco constante, sabe? Vai ficar. Pra minha opinião, vai tipo assim. É, primeiro 10 rodadas, caramba, pô, ou tá muito mal ou tá muito bem. As 10 rodadas seguintes, ou tá muito bem ou tá muito mal. Tipo, vai ser assim. Não vai ser nem um pouco constante, sabe? Vai ser muito inconstante o campeonato todo. E no final vai pegar uma Sul-Americana, assim. Tipo, não vai ser tão difícil, mas vai pegar uma Sul-Americana. o que eu acho ali um pouco do Corinthians é o seguinte: assim como eu falei do Atlético Mineiro e do Botafogo, né, que trouxeram treinadores, a diferença é que o Corinthians ele trouxe esse treinador novo ali na reta final do Campeonato Paulista, quando meio que já era, né? E o cara, ele teve esse tempo para trabalhar ali, e todo esse tempo que o Corinthians também ficou sem jogo até o Brasileiro. Então, isso nessa questão, eu acho que o Corinthians sai um pouco na frente, na questão do time assimilar as ideias do treinador. Sim. Em termos de elenco, eu acho que o Corinthians tem um time que é aquele time ok. Não é um time bom, também não é um time ruim. É... Eu acho que é um time que, assim, se encaixar, pode dar trabalho. Porque tem alguns jogadores ali que podem fazer a diferença. Tipo aquele Coronado, aquele Garro, o argentino. Mas eu acho que vai ser um time que vai fazer uma campanha sólida ali de Sul-Americano. Então, Sul-Americana. E o Cuiabá? Só pra fechar o Cuiabá aqui, eu tinha dito há um tempo atrás, né, uns 5 minutos atrás, que pra mim tava bem definido os 4 rebaixados. E pra completar, é o Cuiabá no quarto rebaixado. Fiquem à vontade pra falar sobre esse time. Cara, Cuiabá para mim é complicado, porque o treinador deles foi pro Corinthians e eles até hoje não contrataram o cara. Tá lá o maluco que era o Uhum. auxiliar dele, eu acho. Então, assim, Uma zona. eu não sei, é claro.
É claro que, tipo, o auxiliar pode ser, muitas vezes, grandes treinadores surgem, né, Sim. com essas oportunidades, mas sei lá. E, assim, cara, o elenco deles eu acho que ainda enfraqueceu, não sei. Foi um grande jogador pro Corinthians, aquele Raniel, é muito bom jogador, é um dos melhores do Cuiabá. Então eu acho que realmente eu colocaria briga para não cair. Porque eles têm lá aquele Deivinho, que esse Deivinho ele não é craque nem nada, mas o cara faz gol, né, velho? É. Então, às vezes, se ele tá num dia inspirado lá, faz os gols lá, ajuda eles. Eu acho que briga para não cair. Mas, sério candidato a rebaixamento também. Mim, é o que o Célio falou, temos o quarto rebaixado. Eu sou muito fã do Davidson também. Davidson, se você ouvir esse podcast, vamos tirar Não, sarro. não, Eu sou não. muito fã do Davidson Davidson. não. Davidson não. Eu sou muito fã do Davidson. Você tá bolado, cara, cotovelada, eu sei, você é flamenguista. Mas eu gosto muito do Davidson, cara. Mas carisma não ganha ponto e não tem muito o que falar. É um time que regionalmente ele é muito forte, mas a gente está falando de um dos estados que tem o futebol mais fraco em termos nacionais. Então acho que ele nem tem muito parâmetro de temporada. Você tem a estatística de está invicto na temporada. Tá, mas você compara o campeonato e não tem muito concorrente à altura. Então, com todo o meu respeito ao Cuiabá, eu acho que esse ano é rebaixamento. O caldo tá grosso aí no brasileiro, então esse ano eu acho que o Cuiabá cai. Então, vou botar rebaixado por enquanto. E o Atlético Paranaense? Atlético Paranaense. O que vocês acham do time? É um Cara, estádio muito maneiro. eu já tive a oportunidade de, quando eu fui em Curitiba, eu fui 2 vezes lá para passar uma semana na UFPR, né? Durante minha pesquisa. Eu visitei o estádio deles, é muito maneiro mesmo. Agora, falando sobre o time, cara, eu acho que o Atlético Paranaense é um daqueles casos curiosos, né? Que muitas vezes contratam vários jogadores assim que pouca gente conhece. Eu até brinco, né, com os amigos meus que o Atlético Paranaense ele parece que joga futebol manager. Vai É. lá, tem um carinha lá que tá estourando, eles vão lá e contrata, e do nada surge sei lá, nem lembro o nome aquele Canóbio. Pô, o Sim. cara joga bem e tal, o cara surgiu da onde? Sei lá, veio lá do interior do sei lá de onde. Parece que eles descobriram pelo FM. Aí Então eles montam vai pra times outro time e muito. fica horrível. É sempre assim. Pois O é, Pablo, é pô, que por nem foi exemplo. o Pablo, aquele Cirino, É, é e complicado. eles parece que eles têm esse scout, né, de FM. Mas, enfim, é um time que eu acho que. Eu não sei nem quem é o treinador deles. Vocês sabem? É o Cuca. É o Cuca. É. O Uhum. Cuca é um bom treinador, tem todo aquele problema lá, né? Pessoal e tal, lá, aquela coisa toda, né? Mas eu acho ele um bom treinador. Então, caramba, nem lembrava que o Cuca tava lá, cara. Que doideira. Mas enfim, eu acho que Sula. É. Tipo, é um time que, na minha opinião, em casa é muito forte, sabe? E tem tudo pra fazer muito ponto em casa. Mas fora de casa não pressiona muito. Nunca chamou muito o jogo, sabe? Fora de casa. Nunca. Como mandante é um dos principais times, né, do campeonato. Mas fora de casa é muito fraco. Então, eu acho que vai pegar uma Sula, tipo assim, bem no meio da tabela mesmo, sabe? Não vai nem ficar perto de brigar pra não cair, nem da Liberta. Vai manter um campeonato bem sólido, assim. Que em casa vai ganhar muito ponto. Mas fora, acho que vai deixar a desejar muito mesmo, sabe? E você, Rocha, o que você acha do Atlético Paranaense? Eu discordo um pouco de vocês, assim, concordo por um lado, mas discordo pelo outro. Eu acho que o primeiro grande ponto é o fator casa, não só pelo estádio ser muito maneiro, mas porque eles são muito fortes em casa. A torcida do Atlético Paranaense é bem forte, o time joga bem em casa. Acho que o Cuca também, personalidades à parte, é um técnico muito competente que sabe fazer o time jogar redondinho. Então, para mim, é um top 10 sólido. Acho que poderia até, um voo um pouquinho mais alto, pegar uma última vaga de Libertadores, mas eu acho que pega uma vaga de topo ali na Sul-Americana. Nesse nosso tier aí, eu colocaria ele, por exemplo, racionalmente até na frente do Grêmio, cara.
Acho que é um time redondinho, assim. O goleiro, né, é o grande destaque do time. Mas eu acho que fica por aí. Uma Sula bem encaixada. Porque em casa é muito forte, né? Vou botar aqui na Sula. É muito forte. E Fortaleza? O que vocês acham que vai acontecer com Fortaleza esse ano? Pode começar aí, Roger, se quiser. É o seguinte, não dá para ter expectativas super grandes em times que estão fora dos grandes centros. Com todo respeito ao resto, e acho que isso inclui inclusive os times do Sul. Mas, como diz o Célio, acho que não tem muito o que dizer. Para mim, levando assim um pouco pro tênis, o Fortaleza é tipo o cara em caixa 9, sabe? É um cara que você tá ali e tal, aí você esquece ele um pouco ao longo do campeonato e de repente o cara tá ali no bolo. É exatamente isso. Não, sabe? É uma Sul-Americana sólida, é um time que não passa grandes apertos, é um time organizado, e daí pá, fica ali 13º, 12º, 11º. O Fortaleza é uma Sul-Americana. é aquele time que quando eu penso assim quando eu pensei agora, eu tava pensando no Fortaleza, o que me lembra do Fortaleza? É aquele time que não sai noticiário, pô. Ele nunca sai noticiário que ele tá indo bem pra Libertadores. Ele não vai ser noticiário que ele tá indo mal pra ser rebaixado. Vai ser aquele time que vai cumprir os pontinhos ali que tem que fazer, pegar uma Sula, sabe? E vai ser isso o campeonato todo. Não vai ser um time que vai chamar muita atenção, pô, joga bonito, não sei o quê. Vai ser um time que vai ser bem regular pra mim. É um time bem constante, sabe? Vai manter ali o campeonato todo Operário. exatamente. Faz o que precisa ser feito pra se manter, pegar a Sul-Americana e disputar, pô. E disputa a Sul-Americana é legal, tá? Vai disputar de novo. Eu me ligo muito nessa parte dos técnicos, né? Já que eu sou um apaixonado por futebol manager, assim, né? E para mim, o diferencial deles é o Vojvoda. Eu acho esse cara fantástico, assim. Inclusive, por exemplo, se um dia o Ramon Dias sair do Vasco, eu queria muito que fosse o Vojvoda, o treinador. Mas, enfim, o que eu acho legal do Fortaleza é que ele também tem um quê, assim, de Atlético Paranaense. Tipo, no sentido de que pega alguns jogadores também que ninguém conhece e os caras vão super bem. E também eles têm uma coisa de pegar alguns jogadores, né? Por exemplo, pegar o Iago Pikachu, né? Que tudo bem, ele teve momentos bons no Vasco e voa lá, né? Agora, sobre a campanha deles, eu acho que eles entram naquele caso de um time que tá na mão do treinador. Então, assim, o grande diferencial mesmo é o treinador, como que ele vai mexer as peças e tal. Não tem grandes nomes, não tem grandes craques, mas é uma engrenagem que funciona, né? Eu acho que ele é bem isso que vocês falaram. Vai pegar ali uma Sula, tranquilo, assim. E eu acho que é aquele time perigoso que, tipo, se o pessoal de cima der mole, é um dos que pode chegar. É isso. E o Bragantino? Cara, na minha opinião, o Bragantino, ele... Se fosse o Bragantino do ano passado, eu botaria como Libertadores, sinceramente. A última vaga Libertadores seria deles. Mas eu acho que caiu muito. Ainda mais que perdeu agora o Leo Ortiz ainda, que é um dos melhores jogadores da zaga, né? Tipo, deixava a zaga sólida mesmo. Eu acho que vai ser um time de Sul-Americana, tipo, do nível Fortaleza mesmo, assim, sabe? Não vai chamar muita atenção de ninguém, não vai chegar perto da Libertadores, não vai ficar com perigo de cair. Vai ser um time bem constante também, eu acho. Eu acho eles bem forte em casa também. É um time chatinho de jogar. É bem sólido mesmo o time, mas perdeu peça que eu achava muito importante pro time deles, sabe? Apesar de que, tipo assim, a cada ano que passa pode receber mais investimento e ficar cada vez mais forte, né? Mas eu acho que esse ano ele tá mais fraco do que no ano passado. Eu acho que é sul-americano mesmo. Concordo Eu não totalmente. conheço muito. Ah, desculpa, pode falar. Não, imagina. Pode continuar, depois eu termino. Eu não conheço como. Ah, beleza. Eu não conheço como que funciona o sistema de investimento do grupo Red Bull, né? Eu acho que eles investem tudo na Fórmula 1, aí depois o que sobra vai pro time. Eles investem tudo no Verstappen, depois... mas enfim. É,
Mas eu tenho a impressão que dos times que pertencem ao grupo, o Bragantino é um dos que menos recebe aporte, assim. E porque tem lá o Leipzig, né, na Alemanha, e tem o Salzburg. O Salzburg está Sim. sempre brigando por título na Áustria, disputando lá a Liga Europa, vira e mexe cai numa Champions. E o Leipzig agora já está começando a pegar Champions também e tal, né? Mas o Bragantino aqui eu acho que é um caso de tipo revenda, né? Um clube revenda. Pega, tenta descobrir jogadores jovens e tal e vende. Uhum. E é isso que você falou. Perdeu lá o Léo Ortiz, que foi um caso desse, eles compraram do Inter, Sim. valorizaram pra caramba e ganharam um dinheirão em cima dele, né? Comparado com o que compraram. Aham. O Bragantino também entra naquilo que eu falo do treinador. Eu acho o Pedro Caixinha um grande treinador. É um cara que joga pra cima e tal. Gosto muito de ver o jeito dele jogar, né? Ano passado, assim, eu lembro de alguns jogos que o Bragantino, cara, era absurdo. Teve até aquele jogo contra o Flamengo, né? Que, cara, parecia Foi que o jogão. Bragantino tava em outra rotação, velho, Foi. comparado com o Flamengo, assim. E isso é o trabalho do Caixinha. Só que, assim, o Caixinha precisa de peças, né? Todo treinador precisa de peças, né? E ali ele perdeu muita peça, né? Então o time realmente caiu um pouco. Eu acho que o Bragantino, desse jeito, é Sula. Eu concordo, cara. Eu acho que, assim, também nem tem muito o que dizer, se já falaram tudo, assim, que eu concordo. A saída do Ortiz é um negócio muito. Não comparando, até porque setor defensivo e setor ofensivo, é quase como a baixa do Suárez no Grêmio. Assim, é uma diferença muito grande que centraliza num cara só. Então, o grande ponto do Bragantino nessa temporada vai ser superar isso. Eu acho que ele fica ali com meio de vaga da Sula, botaria ele ali depois do Atlético Paranaense, acima do Fortaleza, ou até abaixo também não seria loucura. E não mais que isso, eu não consigo enxergar nessa temporada. Acho, inclusive, que a temporada passada foi bem surpreendente, foi uma baita temporada, eles fizeram no Brasileiro, mas foi. Esse ano as expectativas são mais baixas, não tão mais baixas, eu acho que a Sul-Americana sólida, mas acima disso seria uma surpresa para mim. Ou só se alguma coisa acontecer, algum daqueles jogadores que nessa lógica de clube empresa deles, eles compram barato, valorizam e um cara assim fora do mapa começa a jogar muito, mas tirando isso, eu acho que Sul-Americana tá bem encaminhado. Então, Sula. E o São Paulo? Será que veio pra fazer bonito esse ano? Veio pra pegar uma Sula, uma Liberta? Ou pra ser campeão? O que vocês acham? Cara, São Paulo eu colocaria na Liberta, porque eu acho que eles têm um elenco muito bom. Tem jogadores que são desse naipe, claro, de novo, né? Sempre me preocupo em falar isso. Não são o Suárez, né? Mas são jogadores que têm esse nível, né? O Rames Rodrigues, o Lucas. O problema ali do São Paulo, eu acho que pode ser o treinador, porque é um cara que, salvo engano, é a primeira vez que ele tá pegando um time grande, né? Então, não sei, o pessoal já tá pressionando e tal, mas é um time que eu vejo que tem elenco. Eu acho que se o Carpini conseguir encaixar ali e tal, e os jogadores não sofrerem muito com lesões, suspensões e tal, eu acho que é um time candidato a liberta. É, Eu o. acho que é uma Pode falar. Libertadores sólida também, cara. Desculpa, Célia, eu vou deixar para você chutar pro gol. Eu acho que o São Paulo tem um baita elenco, e assim como o que a gente acabou de falar do Bragantino, acho que tem muita possibilidade de surpreender e tudo. Mas a minha expectativa é Libertadores, não tem muito o que falar com o elenco que eles têm, é meio que o mínimo que se espera, mas ao mesmo tempo, considerando a concorrência, para mim ele pega ali a última vaga para a Liberta, fica naquela disputa Sula e Liberta pelo ano, mas acaba classificando. É, eu acho que é um time que tem um elenco muito forte, cara. Eu gosto muito do elenco do São Paulo. Eu acho que vai pegar uma Liberta sem muito problema, sabe? Porque pra mim, tipo, o Fluminense. Os outros três times vão. Não. O Fluminense eu acho que vai ficar atrás, sabe? Eu acho que vai pegar uma Liberta tranquilo. Ele não vai ficar perigando pra ir pra Sul-Americana, não. Acho que ele vai fazer um campeonato bem bonito mesmo. Gosto muito desse time. Do elenco em si, né? Mas foi o que o Raios falou.
Tem que ver se com o treinador aí se vai fazer o time jogar, né? Porque não é só elenco que ganha jogo. Vê o próprio Flamengo, um elenco absurdo, pegou técnicos horríveis aí. Pô, um dos anos mais. Pô, um dos piores anos do Flamengo foi ano passado. Com um elenco absurdo, o treinador não conseguia jogar. Fazer o time jogar. Então vamos botar na Libertadores aqui o São Paulo. E o Criciúma, hein? Eu acho que eu não preciso nem perguntar pra vocês, porque tá bem definido aqui o Tairlis. E sinceramente, na minha opinião, o Criciúma. Eu sei que ele tá com um elenco forte, né? Tipo, pra um time que subiu e tal. Fez um elenco que tá até fortinho pra até pegar uma Sul-Americana, como estão falando aí, né? Mas, na minha opinião, ele briga pra não cair, mano. Ele vai chegar uma hora que vai estar na Sul-Americana, aí vai ter uma hora que ele vai estar perto de rebaixamento, aí vai subir de novo, aí desce. Acho que vai terminar ali em décimo. Entre 15º e 17º. Tipo, ele vai ficar brigando toda hora pra não cair mesmo. O campeonato inteiro. Esse eu vou deixar pro Roger aí matar, que ele não é de lá, mas ele está morando lá, né? Ele é daqui do Rio. É, O que me preocupa muito nesses clubes, tipo, por exemplo, Fortaleza, é, Criciúma, é porque, assim, Cuiabá, né? O Bahia e o Vitória também, é porque eles pegam campeonatos estaduais que são muito abaixo dos outros, né? E aí a galera fica tipo assim, caramba, o Criciúma foi campeão catarinense, não sei o quê. Só que, tipo, não teve nenhum teste esse ano ainda, né? Eu não considero, com todo respeito, né, os clubes de Santa Catarina e tal, eu não considero teste, né? Então, porque assim, querendo ou não, por mais que o Campeonato Baiano seja fraco, mas pô, o Bahia e o Vitória jogaram esse ano 1000 vezes, né? Então, teve ali um testezinho pra eles. O Fortaleza, apesar do cearense também não ser muito bom, mas pegou o Ceará lá, acho que até perdeu pro Ceará nos pênaltis lá, final. Então, assim, o Fortaleza um pouco menos, mas teve um pouco de teste. Agora o Criciúma, tipo, ele tá muito hypado. O pessoal tá falando e tal. Contratou um cara lá que jogou na Premier League, né? O Bolazzi, sei lá. Uhum. Mas tem o Felipe Viseu, que eu particularmente sei que ele não é nenhum craque e tal, mas é um jogador que eu gosto. Acho que é um cara que fica ali na grande área, perturbando e tal, vira e mexe, faz um golzinho. Beleza, não é nenhum deus do futebol, né? Mas é um cara útil. Mas é uma coisa que me preocupa, assim. Eu acho que às vezes pode ser meio que propaganda enganosa, sabe? Que, por exemplo, eu acho até o campeonato goianiense mais forte do que o catarinense. O Atlético Goianiense ele enfrentou Goiás, Vila Nova. Vila Nova quase subiu ano passado. Goiás estava na Série A, caiu. O Atlético Goianiense estava na B e subiu. Eu sei que são coisas difíceis de comparar, né? Mas o que me preocupa um pouco no Criciúma é isso. Tipo, o pessoal tá criando uma expectativa e tal. A gente já viu que muitas vezes esses times que sobem da Série B para contratar uma penca de jogador aí famoso que jogou bem há 5, 10 anos atrás, né? E sei lá, mas eu colocaria como briga para não cair, mas perigando cair, assim. Eu acho que a briga ali fica, tipo, eu acho que ficaria uma briga forte ali nesses cinco, né? Os quatro que estão ali no rebaixamento, mais o Criciúma. Considerando que o nosso amigo Bessa, hoje ausente, fala, parece que o Criciúma vai disputar a Libertadores. O cara tá muito hypado com o Criciúma. E eu Não, vai entendo, disputar a até Champions, né? a Champions, exatamente, vai campeão do rumo a Tóquio. Mas eu acho que o caso é o seguinte, por um lado, para o nível atual do futebol catarinense, Figueirense e Avaí estão vivendo momentos complicados. Assim, o Avaí até estava bem esperançoso ano passado, mas enfim, as coisas não funcionaram. E o Criciúma está aí dos últimos. Uh, ele fez um ressurgimento, né? Vem um ressurgimento muito grande, chegou a jogar a Série C, parecia um time que ia acabar quase, de repente o Criciúma foi se reestruturando, conseguiu acesso. Acho isso muito respeitável, acho muito, muito respeitável. Mas eu concordo totalmente com o que você falou aqui, então, porque eu acho que o ponto do futebol catarinense é muito parecido com o ponto do futebol no Mato Grosso, por exemplo, como é o caso do Cuiabá. Porque
a nível regional, você ser um time grande regionalmente acaba sendo bater em cego quando você tem um time que joga a nível nacional. É o caso do Criciúma. Foi uma final ele foi campeão catarinense, mas numa final que foi um jogo feio de assistir. Eu assisti o jogo e teve um lance polêmico, inclusive, que foi um pênalti a favor do Brusque que não foi dado. Mas eu acho que essa questão do Criciúma é mais ou menos como você tá uma BMW 2005, sabe? É uma BMW? É uma BMW. Só que é 2005, entendeu? Era legal 20 anos atrás, hoje em dia não é mais. Até mas não é. Tem o um nome, mas não é o mesmo carro que se você tirasse da concessionária há pouco tempo. Então acho que é mais ou menos essa metáfora, sabe? Acho que tem nomes fortes, mas nomes fortes que vivem um momento de natural decréscimo da carreira. Então, para mim, o Criciúma diria, emocionalmente é briga para não cair, mas racionalmente eu acho que é rebaixado. Eu acho que o Vitória está no momento melhor que o Criciúma, considerando essa última vaga do rebaixamento. Eu acho que ele fica ali numa posição mais confortável dentre o Z4, mas eu acho que ele vai ser o rebaixado aí. Eu trocaria o Vitória pelo Criciúma na lista de rebaixados como ele está agora. E o Raiz também acha que briga pra não cair, né? Você acha que o Vitória vai ser rebaixado e o Criciúma briga pra não cair, né? Isso. Então, felizmente, Roger, dessa vez o Criciúma vai brigar pra não cair. Não vai ser rebaixado, não. E Tudo bem, o Abel vai te agora chegou a demitir. hora dos duelo de titãs, né? Os dois favoritos, querendo ou não, não tem como. É melhor elenco, mais bem treinado, melhor CT, mais dinheiro. Tipo, os dois times que estão acima, né? Tipo, num conjunto assim. Então vamos falar dos dois ao mesmo tempo. O que vocês acham? Quem vocês acham que vai ser campeão? E qual o outro que vai ficar na Libertadores? Provavelmente segundo, terceiro, vai ficar por ali. Pode começar aqui então, vai lá. Beleza. Cara, assim, eu particularmente, eu sou muito fã do trabalho do Abel, né? Eu acho que ele foi um daqueles casos de tipo, um cara que. E assim, não comparando, né, o estilo de jogo nem nada, mas eu vejo que foi muito parecida a trajetória dele com a do Jorge Jesus quando chegou no Flamengo. De tipo, chegou no meio da temporada, ali no começo teve um pouquinho de dificuldade, mas logo depois conseguiu fazer um grande trabalho, né? Ele ganhou 2 Libertadores, ganhou o Brasileiro, Copa do Brasil, ganhou tudo, né? Só não ganhou o Mundial. E assim, tudo que ele disputou, ele tem pelo menos um título de todas as competições que ele disputou. Isso eu acho assim uma coisa impressionante. Ainda mais se a gente colocar na ponta do lápis, né, que o futebol brasileiro ele é muito disputado, né? Porque por mais que muitas vezes os times tenham os melhores elencos e tal, chega ali, então aquele time é muito caseiro. Então, tipo, o Flamengo pode ter um timaço, o Palmeiras pode ter um timaço, mas pô, pega o Atlético Paranaense lá, é sempre jogo duro, tem essas coisas, né? E assim, eu penso o seguinte, e aí já falando do Tite também, né? Tite é um treinador que eu também acho muito bom. Eu acho que acabou causando um pouco de desgaste natural com a passagem dele pela seleção, que não foi ruim, mas eu também não acho que foi o que poderia ter sido, de acordo com algumas coisas que ele mesmo falava, né? Mas eu acho que o Tite, para nível nacional, e a gente colocando ele, comparando ele com os treinadores daqui do Brasil, eu acho que brasileiro ele é o melhor, assim, nesse momento. Por vários motivos. E ele sendo muito bom, aliando com o elenco que o Flamengo tem, com as peças que o Flamengo tem, eu colocaria assim, e até por toda a campanha, porque é engraçado, né? Porque muitas vezes a gente fala que campeonato estadual não serve de parâmetro, essas coisas, mas querendo ou não, eu também vejo de uma forma. O Flamengo foi campeão invicto, não sofreu só um gol e assim jogou um futebol muito maneiro. Então, eu acho que seria o Flamengo campeão e o Palmeiras vice. O Palmeiras, eu acho que em termos de elenco tem menos opções. E o Endrick também sair, né, vai para o Real Madrid, né? Eu acho que pode fazer um pouco de diferença contra eles, né? É. Agora, Célio, porque você tem que chutar pro gol essa.
Cara, acho que o Quintão falou aí muito do que eu penso. O Palmeiras e o Flamengo teriam, em termos de elenco, em termos de administração, até em termos de finanças, de certa forma, a capacidade de jogar alguns campeonatos europeus, assim. Acho que não é utopia alguma, acho que não é um papo de louco falar isso. Eles são muito, muito à frente do resto dos times brasileiros, em todo sentido. Dito isso, Só te cortando, Roger, hum, você acha que agora levantou um bom ponto para a gente pensar em um próximo assunto de podcast, opa, qual? de um episódio de podcast, que a gente pode tentar elencar alguns clubes aqui e tentar simular, por exemplo, conversar sobre como que seria talvez a participação deles em um outro campeonato europeu. Isso eu acho um debate legal. Acho muito Legal. legal. Vamos anotar esse tema. Joga lá no Por grupo exemplo, pra como gente, seria pra gente não o esquecer. Flamengo e o Palmeiras num campeonato português, num campeonato italiano, enfim. Baita tema. E já tenho até minhas opiniões Ó, aqui te na manga. cortei, te cortei só para aproveitar isso que eu achei muito bom. Pode continuar aí, Não, foi mal. mas é uma ótima ideia. Imagina, manda lá no grupo, vamos fazer sim. Show. Mas dito isso, eu acho que o Flamengo tem um elenco que hoje está acima do Palmeiras e acho que isso vai ficar ainda mais latente depois que o Endrick sair no meio do ano. Porém, o Abel é um cara muito astuto, então não acho também que isso vá fazer com que o time deixe de ser uma disputa de campeonato para virar um time de classificação do Sul-Americano. Não acho que seja a esse ponto. Mas eu acho que tem dois pontos para mim que pesam e que direcionam um pouco o meu voto. Acho que o Flamengo tem elenco e tem banco. E acho que o Palmeiras tem um elenco um nível um pouco abaixo, principalmente depois da saída do Endrick no meio do ano. Em termos de técnico, acho que se equiparam. Eu tenho muitas ressalvas com o Tite, mas ao mesmo tempo tenho muito respeito pelo que ele fez. Não, a minha coisa com o Tite, inclusive, não vem nem do trabalho dele com a seleção, mas da maneira como ele coloca os times para jogar. E acho que o trabalho de seleção e de time são coisas totalmente diferentes, então não são comparáveis, não são parâmetros. Tenho certeza que o Tite vai fazer um bom trabalho, mas o Abel, o que ele tem feito aí nos últimos tempos, cara, é algo muito forte. Acho que agora o contrato dele está aí um pouco mais perto do fim. Acho que ele vai querer sair em grande estilo, mas ao mesmo tempo também acho que isso é um contraponto, porque rola um desgaste que é inevitável de tanto tempo trabalhando no mesmo lugar. E eu acho que vai ser muito interessante acompanhar essa disputa. Mais cedo eu até esbocei assim como ficaria no tier list e eu botei o Palmeiras como campeão. Mas eu acho primeiro que eu acho que não sai desses dois, não tem por onde. Porém, parando para pensar na questão da diferença de elenco, eu acho que não tem muito por onde o Flamengo não ser o campeão brasileiro de 2024. Acho que fica entre os dois, mas o Flamengo prevalece justamente por essa diferença de elenco aí. Pra finalizar, né? São dois times que são muito fortes. Eu vou começar pelo Palmeiras. O Palmeiras tem um elenco muito forte, mas vai perder o Endrick, né? Que vai fazer muita falta pro time mesmo. Só que em relação à opção de um elenco total, assim, eu acho que eles não têm, tipo assim, que nem o Flamengo tem. O Flamengo, tipo assim, pode disputar Libertadores, jogar no dia seguinte contra alguém que ele vai ter um time forte para disputar o brasileiro, sabe? Tipo, ele pode se dar o luxo de dividir elenco. Ah, na terça-feira tem jogo, na quarta-feira tem jogo de Libertadores e domingo tem jogo do brasileiro, sábado. Mano, não tem problema. Bota um time A pra jogar Libertadores, time B pra jogar brasileiro. Dependendo de quem for o time contra, sabe? Eu acho que, tipo, é um time que tá sendo muito bem treinado pelo Tite. Você vê pelo Campeonato Carioca, é um time que... O Flamengo é o seguinte, mano. Se você arrumar a defesa, o ataque resolve sozinho, sabe? Porque é muita qualidade, mano. Não tem... É muito acima mesmo, na minha opinião. O Palmeiras tem um elenco bom? Tem. Mas tem um treinador muito foda. Tipo, o Abel mudou o time, sabe? Começando pela mentalidade. É um time que começou a ser ganhador. É um time que disputa até o último segundo. Você viu no último ano, cara. O Botafogo estava destruindo, eles continuavam com a mentalidade. Ponto a ponto, ponto a ponto. Foi subindo aos poucos. Não deu outro, foi campeão. E tem a questão do pacto, né? Que o Abel tem pacto também, né? Claramente o cara, pô, mesmo quando é pra perder, os caras viram o jogo, ganham, sabe?
E são dois times que, na minha opinião, a diferença do Flamengo é que o Flamengo em casa é muito forte, o Palmeiras também é. Mas fora de casa, o Flamengo, como a torcida é muito, muito grande, parece que também tá em casa, sabe? Vai pro Nordeste, vai pro Norte, Centro-Oeste, qualquer lugar do Brasil, você vê que lota, a torcida da festa. Lógico, é um pouquinho clubista também na minha parte falar isso, mas é a minha opinião. E como eu sou flamenguista, não tem outro final disso aqui, a não ser o Flamengo ser campeão brasileiro. E voltar a trilhar o caminho do sucesso, né? Porque ano passado foi porque os treinadores simplesmente acabaram com o time. Porque o time do Flamengo, na minha opinião, o elenco é muito mais forte do que qualquer outro. Tipo, no total, assim, não tem nenhum time que bate de frente. O Palmeiras, na minha opinião, é o melhor, é o mais bem treinado, sabe? Mas o Flamengo, pra mim, um plantel assim, não tem comparação, pra mim. E pra finalizar isso, eu acho que o Flamengo vai ser campeão e o Palmeiras vai terminar em segundo. Cortar dezembro com o Flamengo nem classificado para a Sul-Americana. Cara, É. seria o maior fracasso da história do futebol brasileiro. Ainda mais como começou o ano, porque nos outros anos o Flamengo não começou tão bem assim, sabe? É. Esse ano, tipo assim, tu vê claramente a mudança do time. Principalmente da defesa, cara. A defesa, pô, mudou de uma forma que ninguém esperava, né? O que eu acho Enfim. muito nisso que você falou, sério, só para completar uma coisa que eu Aham. pensei aqui, é que assim, o Flamengo, por exemplo, o time titular, vamos supor, o Palmeiras, o Atlético Mineiro e o Inter, se a gente pegar os times titulares, claro que o Flamengo está um pouco acima, mas vamos dizer assim, os times titulares desses três times bateriam de frente com o Flamengo. Sim. Mas o banco de reservas não, é É aí que é o exatamente principal ponto. isso. É exatamente isso. É tipo assim, no Então, segundo tipo, Essa tempo foi a minha eles ideia. não vão ter um Bruno Henrique para entrar no é, jogo e mudar. Eles não vão ter, sabe? pois é. Eu tava pensando a O mesma coisa Abel é pelo seguinte. fantástico. Ah, pode falar. Não, desculpa, pode terminar. Eu vou depois. Isso porque, tipo O assim, Abel. só cortar rapidinho. Ah, pode Isso falar. porque, tipo assim, o Flamengo tem o Gabigol, né, que tá com problema do doping lá, de fraude, Uhum. que pode ser que resolva. E tem o Gerson ainda, cara. Tipo, são duas pessoas que estão fora do time, que são absurdos. Tipo, o Gerson principalmente, que tipo, já tem Pois o é. Pulgar, sabe? Tem o De La Cruz, já tem o Gerson no meio campo. Imagina, tu tem como você alternar isso ao longo do campeonato. Tipo, é muito forte o elenco. O plantel como um todo. Até a base, cara. Tu vê que os moleques estão entrando, dando assistência, tipo, fazendo É. gol. É muito bom mesmo. Foi mal pra cortar, pode O, falar. eu acho que assim, em parte de trabalho, tipo, eu não tô comparando, né, o Tite com o Abel. Eu acho que, mas a gente comparando os dois, né, eu acho que o trabalho do Abel é melhor no sentido de que ele tem menos ingredientes para fazer Sim. aquele bolo. Mas o que não é, vamos dizer assim, problema do Tite, né? O Tite ele tem os melhores ingredientes porque ele tá no melhor time, no melhor elenco, enfim. Uhum. Mas o que eu acho legal é justamente isso, assim. Eu acho que em termos de time titular, por mais que o Flamengo também, na minha visão, tenha o melhor time titular aqui do Brasil, tem esses três aí que eu acho que pode fazer frente, que é o Palmeiras, o Atlético Mineiro e o Inter. Só que é aquilo, por exemplo, o Palmeiras vai jogar com o Flamengo. Aí, sei lá, vamos botar, o Rafael Veiga foi suspenso. Ferrou. Não Sim. tem um cara ali. Agora, tipo, Exatamente. no Flamengo, o Pedro não vai jogar. Ah, sei lá, mete o Bruno Henrique lá, ou se o É. Gabigol voltar, joga. Se o Pulgar não jogar, joga o Gerson. Sei lá, tem um monte de opção. Exatamente. E Já o são Palmeiras não é jogadores muito assim. versáteis também, foi o que tu falou aí. Tipo, Pois De La é. Cruz pode jogar de ponta se quiser, o Bruno Henrique pode jogar de centroavante, sabe? É muito, 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 muito Exatamente. melhor, Leque. Eu vejo que a principal diferença é essa, é você. E também é aquilo, aí vem o mérito do Tite, né? Também não adianta nada você ter um monte de peça e não saber usar. Exatamente. Então ele tá sabendo usar e tal, né? Assim como o Abel sabe Não, também usar as peças que ele tem. e é um cara muito bom pro time, porque é muita experiência, né, mano? Tipo, porque é muita estrela no time também, cara. Pra dar uma merda, É, tem que saber acabou que o. administrar muito bem, né? É, acabou que o meu clubismo falou mais alto, é que eu
Eu já botei o Flamengo campeão aqui. Vocês concordam também com o Flamengo sendo campeão? Eu concordo. Cara, eu só para terminar o que eu ia falar naquela hora, tem um ponto, assim, contra. O maior inimigo do Flamengo chama-se Copa América. Porque É. vai ter aquilo, né, da Copa América rolar durante o Brasileiro. Só que, ao mesmo tempo, a boa notícia é que também é aquilo que vocês já falaram. O Flamengo, ele tem elenco A, elenco B e até um elenco C, que, sendo bem honesto, se você pega esse elenco C e coloca ele para jogar do Criciúma para baixo ali, no mínimo empata. E isso faz muita diferença num campeonato longo, num calendário tão inflado, né? Então, eu acho que o maior inimigo é a Copa América, mas ao mesmo tempo o maior aliado é essa capacidade de ter bons elencos A, B e C. Então, acho que de repente isso pode minar um pouco o impacto. Mas eu acho que é de fato o Flamengo favorito ao campeonato e acho que tá em nosso tier list, eu já estava olhando até o resto aqui, acho que ele ficou bem redondinho assim. A gente nem teve aquele problema da última vez de ficar mudando posições, o número de... Então, eu ia perguntar agora isso. Vocês querem mudar alguém? De botar em segundo, terceiro? Quer fazer isso Cara, rapidinho? olha, eu acho que no máximo, a minha discussão ali ficaria entre Criciúma e Vitória. Não, No tipo máximo. assim, o Tyra não mudaria, ninguém. Tipo, nem É, Criciúma. Mas, tipo assim, a gente pode fazer o eu acho primeiro, que. segundo, terceiro, sabe? Só para no final Ah, tirar um tá. print e ver como é que saiu no Pode ser. final. Tá, primeiro Flamengo, segundo Deixa eu Palmeiras. ver. Terceiro, quem seria desses daqui, desses quatro? Só vamos falar Terceiro eu mesmo. manteria o Galo. Manteria o Galo. Eu também. Quarto. E você, Roger? Terceiro Galo? Eu manteria o Galo, mas em quarto eu já traria o São Paulo. Eu também. É, pode ser o São Paulo em quarto. E quinto, Em eu quinto eu botaria o colocaria o Inter. Inter. Eu também. Eu também. Eu Pode colocaria o também? Fluminense, mas acho justo o Inter pela questão daquilo do elenco que a gente comentou. Acho que se torna um time mais constante do que o Fluminense. Sim. Em sétimo eu colocaria Atlético Paranaense. Botaria o Atlético aqui? Justo. Justo. Eu acho que eu botaria o Colocaria Grêmio, também. sabia? Acho que o Grêmio no final tem muita força, tipo, de camisa pesa, mano. Eles vão buscar no final. Mas tudo bem, pode ser o Atlético. É o Renato, Em né? oitavo, Renato faz em diferença. oitavo eu deixo o Grêmio. Grêmio. Depois, eu acho que, sinceramente, o Bragantino caiu bastante, mas eu acho que ele vai depois do Grêmio, sabia? Não sei por que eu tô sentindo isso. Cara, eu vou dar um palpite ousado. Eu colocaria aí o Fortaleza. E você, Roger? Eu concordo que é um palpite ousado, mas ao mesmo tempo acho que o Botafogo tá alto demais. Eu concordo com o Célio, eu estaria o Bragantino. Então vamos pro Bragantino. E depois do Bragantino? Agora Fortaleza? é o décimo, né? É. Eu botaria Botafogo, o Fortaleza. Fortaleza. Corinthians, Fortaleza? Fortaleza. Eu acho que, cara, eu acho que o Corinthians também Décimo. não vai ficar tão embaixo, não. Mano. Acho que depois do Fortaleza vai ser o Eu Corinthians. também. Era o que eu tava pensando. De repente, A a minha minha. dúvida aí fica no Corinthians até acima do Fortaleza, de repente, mas é nessa faixa. É, pode colocar. O Corinthians eu concordo aí. Aí eu colocaria depois do Corinthians o Vasco. Não, aí não, aí não. Pra mim não dá, O não. Dias me empolgou, O Vasco vai empolgou. ser o último, pô. O Vasco vai ser o último aí. Cara, não, Tem sorte de assim, não estar aqui, ó, no lugar do Cruzeiro. vocês podem achar clubista, mas, porra, eu não acho o elenco do Vasco pior que o do Bahia e do Botafogo, não, cara. Ah, mas o Vasco Entendeu? acontece coisa inacreditável, mano. Vocês vão tomar um gol contra os 55. Vai Pô, acontecer cara, Isso é esse eu confundi verdade. com o problema. Botafogo. É, os dois, né? Tá, Eu depois do trocaria o Corinthians, Botafogo com então, o Bahia. eu também. Eu faria isso. Botafogo, E Bahia e Vasco é bom. sinceramente, é porque, tipo assim, eu fui voto vencido. Mas sinceramente, eu puxava isso aqui pra cima e o Vasco pra baixo. Pô, mas Vasco pior que o Cruzeiro também não dá pra mim, não. O Mas tudo bem, Cruzeiro, tá bom assim. Cruzeiro é triste. Por pouco o É. Cruzeiro não troca de lugar com o Vasco. Então, Cruzeiro e Criciúma aqui, né? É porque Eu É, colocaria o Vitória. ah, essa é a minha dúvida, entre Vitória e Criciúma aí. eu acho Eu, Criciúma, mano. colo- eu colocaria o Vitória no lugar do Criciúma. Me cobrem em dezembro. Vamos tirar um print pra gente vai ver. E aqui, Cara, rebaixado. Eu acho que o Vitória, né? Seria o é... 17º.
Puta merda. Olha, eu colocaria o Cuiabá em 17º. Será? Eu botaria Vitória. Eu acho que. É porque ao mesmo tempo é complicado. Porque eu tô muito na dúvida entre Vitória e Criciúma. Então, por isso que eu tô falando, tipo. Olha, eu vou falar o seguinte: eu colocaria o Vitória como não cai, botaria o Criciúma pra baixo. Eu concordo E aí o contigo, é dois Criciúma a um. pegaria a última vaga. Eu concordo contigo, é 2-1. A única coisa que o Célio pode tirar agora é meter o STJD e falar que o Bessa falou que o Criciúma vai ser o É. Libertadores. É a única carta que ele Não, tem. vamos deixar Mas aqui, pô, senão vai ser muito abaixo do que ele falou também. só por causa do Bessa. Cara, Por você, Bessa, o Criciúma vai tá cair. bom, Mas pela eu e o façanha Quintas, então. exatamente. Eu, Eu e o Quintas achamos que ele vai eu cair e trocaria. o Vitória fica. Mas fica a reflexão aí. Tá, então Aí deixa o nessa Vitória. ordem, então, Que deixa a Vitória vocês já aí. subiu Vitória, né? Então deixa o Vitória. Deixa a Vitória Sim. aí. Eu acho. O Cuiabá fica aí. Eu também acho. Aqui vai ser uma Eu só disputa aqui trocaria do o meu Atlético amigo. Goianiense pela Juventude. A ordem só. Será? Botava o Atlético Goianiense em último e Juventude em antepenúltimo. Mas também não vai fazer muita diferença. Pô, eu não sei, mano. O que você acha, Roger? Eu deixaria como tá. Mas eu concordo com o Quintão também. Acho que não faz muita diferença. Mas eu acho que o Atlético Goianiense ainda tem lampejos e tudo. E o Juventude, eu não vejo muito por onde ser além do último. Então eu deixaria Eu, como tá. eu, eu comparei aqui, eu achei o elenco do Juventude um pouco melhor. Mas é aquele um pouco melhor que, tipo, Não muda nada, né? um é 20º, outro é 19º. É. Então não faz muita diferença. Vamos deixar 5 no meio então, né? Tá bom É, assim. eu acho que a minha maior dúvida aí é realmente entre Criciúma e Vitória. O resto eu acho que A minha tá Vasco e dentro do que eu Cruzeiro. pensei. É, Mas foi ótimo, pô. Foi maneiro pra caramba. Gostei demais de voltar a fazer isso aqui, que fazia muito tempo que a gente não fazia. E queria avisar pra galera aí que tá escutando também que a gente vai voltar a fazer mais, né? A gente tá planejando de se encontrar mais vezes para fazer outros tier lists e outros assuntos desse podcast. E falar que se vocês não gostaram também de alguma posição, se o seu clube de coração foi rebaixado, ou se você acha que a gente foi Xinga o muito bonzinho Bessa. com alguém da Libertadores, vocês ficam à vontade para comentar aí, beleza? E deixar um Pode abraço xingar o aí. Bessa. Pode xingar o Bessa, porque o Bessa, que é aqui não tá hoje, falou que esse Criciúma aqui era pra estar na Libertadores, galera. Então, pra deixar claro que se quiserem xingar alguém no Criciúma, vai xingar o Bessa, tá? E é isso, foi um prazer e um abraço aí pra vocês. Bom, Valeu, galera, galera. também queria agradecer aí pela oportunidade, né? Lembrar que, como o Série falou, né, é um prazer estar aqui. A gente se reencontrar aí, vamos fazer mais vezes. Quem estiver escutando aí, seja qual for a plataforma, se puder divulgar aí pra galera, se puder curtir, comentar, quiser, xinga aí o Bessa aí nos comentários e tamo junto. Obrigadão mesmo. Isso aí, galera. Foi um prazer. Sempre é um prazer estar junto com vocês, meus amigos queridos. Um abraço pro Bessa, que não pode estar aqui hoje. A gente espera que ele volte no próximo. Um abraço pro Ricardo também, que ficou de aparecer aí, nosso amigo Ricardo. Eu estou feliz com a lista, acho que foi bem redondo, acho que a gente definiu bem fácil, acho que ficou bem legal. É sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente definitivamente não vai levar mais tempo para se reunir para gravar. E é isso, galera. Muita saúde a todos, que seja um grande Brasileirão. Que a gente reveja isso aqui em dezembro e morra de rir ou de chorar conforme os nossos palpites. E muito legal, eu adoro esse tipo de exercício. Acho que a gente pode fazer em outras temporadas aí, daqui a pouco vem os esportes americanos também mais adiante. E vamos em frente, sempre um prazer estar com vocês, meus queridos amigos. Um abraço a todo mundo que está ouvindo também. E caso de reclamações, a caixa de comentários está aberta aí. E sugestões também. E até a próxima. É isso aí.